Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a primeira cerveja na cozinha da sua casa, sua cerveja única, que você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo. Eu sou Frederico da Fonte, cervejeiro caseiro, e o tema de hoje é lúpulo, o tempero da sua cerveja. Hoje a gente vai falar sobre o lúpulo. Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse ingrediente, né? Se você já pesquisou alguma coisa sobre cerveja artesanal, com certeza você ouviu falar de lúpulo. Aqui a gente vai falar sobre as propriedades do lúpulo. Aqui a gente vai falar o que é o lúpulo. Aqui a gente vai falar um pouco da utilização dele, aonde ele vai, em que momento ele vai da sua cerveja, alguns tipos de lúpulo para você, certo? Para quê? Para que a gente vai falar isso? Para que você entenda como esse ingrediente vai influenciar no sabor final da sua cerveja, tá? Aqui a gente só não vai falar de como você calcular, por exemplo, o lúpulo. Não é esse o sentido desse vídeo. Por exemplo, eu quero uma quantidade X de alfa-ácido, aí eu preciso botar tantos gramas de lúpulo tal para chegar a essa quantidade, para chegar no IBU tal da minha cerveja tal. A gente não vai por esse caminho, a gente vai falar das características gerais e o que eles podem trazer para a sua cerveja, certo? Quando eu comecei a fazer cerveja, eu já conhecia o que era lúpulo, mas porque tinha começado a beber mais cerveja artesanal e começado a sentir aquele sabor mais amargo, aquele sabor mais cítrico, sabores diferenciados que tem nas cervejas artesanais, principalmente nas que você faz em casa. Mas eu não tomava as que eu fazia, as cervejas de casa, né? Eu tomava as que eu encontrava em supermercado e sabia desse poder, desse amargor. Já comecei a gostar de cerveja mais amarga, né? Que é a primeira barreira que a gente sente quando vai tomar cerveja artesanal. Pelo menos para mim foi assim. E eu comecei a querer entender mais de lúpulo, principalmente quando eu fui fazer as minhas primeiras cervejas. Na minha primeira cerveja, eu já contei aqui várias vezes, foi um processo, foi um método mais simplificado, foi só com extrato de malte, não foi no método all grain, mas da segunda em diante já foi nesse método. E aí eu fiquei fascinado pelo que o lúpulo poderia trazer para cada cerveja que eu fazia. Tanto é que eu acho que as minhas 10, 12 primeiras cervejas foram IPAs. Talvez uma, duas APAs no meio aí. Porque eu gostava eu pegava aquela base de malte e só trocava os lúpulos. Eu queria provar Cascade, eu queria provar Amarillo, eu queria provar tudo lúpulo cítrico, né? Queria provar o Columbus, né? E aí eu fui misturando muito mais lúpulo no início do que malte, certo? Então é uma brincadeira. Quem é cervejeiro caseiro pode brincar com isso, deve brincar com isso e vai conhecer muito mais desse ingrediente. Quanto mais você usar, mais você vai entender o que ele pode trazer para a sua cerveja. Por exemplo, tem um lúpulo que depois de algumas 3, 4, 5 cervejas eu comecei a fazer amargor com ele, que é um Magnum, que é barato. E eu usava ali 10 gramas no início da fervura. E era um amargor que eu tinha em todas as minhas cervejas. Era aquele amargor que eu gostei, achei. 10 gramas de Magnum para 10 litros, né? Vale salientar. Para 20 litros, 20 gramas de Magnum no início da fervura. Mas, não só tem Magnum. Magnum foi o que eu achei. E eu marquei ele ali, fazia muito com ele. Mas tem o Nugget, tem o Hércules, tem vários lúpulos de amargor que você pode sair testando.
e outros lúpulos vários de aroma também. Nós temos pouco mais de uma centena de lúpulos disponíveis no mercado para você comprar e misturar e fazer a sua cerveja. Antes de falar, aliás, falei um pouquinho aqui da minha história, como eu conheci o lúpulo, né? Esse ingrediente fantástico. Eu vou falar um pouquinho o que ele é, o que é o lúpulo, né? A gente fala de lúpulo, que traz isso, traz aquilo, mas o que é esse danado? Primeiro, lúpulo que veio do latim. O lúpulo, a palavra lúpulo veio do latim. Humulus lupulus, que quer dizer, humulus quer dizer produtor de frutas, certo? E lúpulus quer dizer pequeno lobo. Por que pequeno lobo? Porque as ramificações, elas se entrelaçavam nos galhos. Isso aí parecia o lobo. Lúpulus vem de pequeno lobo. O lobo, quando ele agarrava a sua presa e não soltava mais. Ou seja, aquela trepadeira ali, ela parecia com um lobo agarrando a sua presa. Você sabia que lúpulo vem de lobo? Pois é, exatamente. Então, só para a gente buscar lá das entranhas, lá das raízes, de onde veio primeiro o nome lúpulo, veio de Humulus lupulus, como eu já expliquei para você. O lúpulo em si, ele é uma trepadeira, certo? É uma trepadeira, é a flor da trepadeira. Essas plantas que trepam, tá? Pode chegar até 10 metros de altura, é uma coisa enorme, é uma coisa linda. A plantação de lúpulo é vários elementos verticais assim, como se fossem, não sei, elementos todos todo entrelaçado por planta vertical, vários. E ele vai crescendo numa haste que você coloca para ele crescer lá e tal. E a planta, a flor dela, ela é que dá pra gente esse tempero maravilhoso da nossa cerveja. Um detalhe, a flor que dá o sabor da nossa cerveja, a flor do lúpulo, é a flor fêmea só, não é a macho, é somente a fêmea, que nela vão ter os alfa e beta ácidos e vão ter os óleos essenciais. É aí que a gente começa a entender a magia que o lúpulo traz. Os alfa ácidos, beta ácidos, óleos essenciais. Certo? São os principais, estou dizendo os componentes que trazem sabor para a nossa cerveja. Os alfa-ácidos são resinas que são insolúveis em fervura, certo? Deixa eu voltar. O lúpulo a gente usa essencialmente na fervura. Usa ele também um pouco no dry hop, que é lá na fermentação. Na etapa depois que terminou a fermentação, que a gente vai fazer o cold crash, que a gente vai baixar a temperatura para 0 grau, a gente pode usar também lúpulo para extrair o máximo de aroma dele naquele momento do dry hop, certo? E nós temos no lúpulo, como eu falei, alfa-ácidos, beta-ácidos e óleos essenciais, além de outros componentes. Alfa-ácidos e beta-ácidos são enzimas, são resinas que elas não são solúveis. Ou seja, como é que eu vou utilizar os alfa-ácidos, essa resina, o sabor dessa resina na minha cerveja, tá? Ocorre que na fervura a gente bota o lúpulo, tá? E ele é isomerizado, ele sofre uma alteração química, onde, quando ele se altera, ele fica solúvel naquele líquido. Mas quem fica solúvel é o alfa-ácido, o beta-ácido não. Então o beta-ácido a gente vai extrair dele mais o sabor,
certo? E os óleos essenciais, eles são muito voláteis, então a gente não deve usar no início da fervura, ou seja, a gente deve ferver o mínimo possível. Enquanto os beta-ácidos, os alfa-ácidos, a gente tem que ferver muito. Para quê? Para extrair o amargor. Quanto maior nível de alfa-ácido do lúpulo, mais amargor a gente vai ter. E quanto maior, mais tempo ferver, mais amargor a gente vai extrair, certo? Dos alfa-ácidos. Então, para a gente extrair amargor do lúpulo, de qualquer lúpulo, a gente tem que ferver ele bastante, porque lá ele é isomerizado, e aí a gente extrai esse amargor no máximo de fervura que a gente quer, que é 1 hora, certo? São 60 minutos. Quando a gente quer o aroma de qualquer lúpulo, certo? A gente coloca ele no final da fervura, porque o que vai dar aroma essencialmente são os óleos essenciais. E óleos essenciais, eles são muito voláteis, ou seja, se ele passa 1 hora na fervura, ele voa e a gente perde. Se ele passa pouco tempo, a gente consegue extrair o aroma e o sabor desse óleo essencial, desse lúpulo, certo? Então, o lúpulo, ele é isso, ele vai dar essa gama de sabor da nossa cerveja, certo? Que a gente pode fazer várias cervejas o mesmo estilo e mudando o sabor, o mesmo amargor e mudando o aroma. E a gente tem uma gama de cervejas para fazer. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse livro aqui que eu tenho uma tabelinha de lúpulo, sabe? E aí, pronto, aqui nesse livro tem uma tabelinha de lúpulo. Aí, ó que interessante, para você fazer a sua cerveja em casa, você pode seguir uma tabelinha dessa aqui, ó, o livro qual é? Cerveja feita em casa, certo? Publifolha, da Publifolha. O que é que ela diz? Por exemplo, Admiral, diz de onde é, do Reino Unido, certo? Variação de alfa-ácido. O que foi que eu acabei de falar? Que o alfa-ácido faz o quê? Traz amargor para a nossa cerveja, tá? Características desse lúpulo: resinoso, cítrico e laranja, ou seja, ele, apesar de ser um lúpulo que tem característica de amargor marcante, porque a 14 a 16% de alfa-ácido é um alto teor de alfa-ácido, mas ele tem uma intensidade de sabor número 9, que por esse livro aqui é uma intensidade de 1 a 10, ou seja, 9 é uma intensidade altíssima, né? Ou seja, esse Admiral eu posso usar tanto de aroma como de sabor, certo? Porque ele tem uma intensidade boa de aroma, tanto de aroma como de amargor. Então ele tem uma intensidade grande de amargor e uma intensidade grande de aroma. Então eu só preciso resolver se eu gosto da característica dele, que é resinoso, cítrico e laranja. Eu quero uma cerveja que vai me trazer um sabor resinoso, cítrico e laranja, eu posso fazer com esse Admiral. Agora, entenda, você não precisa fazer só com Admiral. Eu posso misturar Admiral com o segundo, Atano, que é dos Estados Unidos, que Atano tem 5 a 8% de alfa-ácido. Já é um teor baixo de alfa-ácido. Se eu quiser chegar ao mesmo amargor que o Admiral, eu vou ter que dobrar a quantidade de Atano. E aí, não faz sentido, eu vou gastar muito mais lúpulo, certo? Agora, ele tem uma intensidade de sabor 7, é uma intensidade boa, e ele tem um sabor de aroma, na verdade, né? E ele tem as características floral, cítrico e limão siciliano. Então imagina que só com esses dois eu posso misturar resinoso com cítrico, com floral, com limão siciliano e laranja na minha cerveja. E eu só peguei 2 aqui, certo? Aí temos Admiral, Atano, Amarillo, já provei, é muito bom. Apollo, Atlas, Aurora, vários. Deixa eu ver os que eu mais usei aqui. Fugle,
Eu já usei Columbus. Olha só o Columbus, eu já fiz uma single hop com Columbus. Single hop quer dizer que eu usei o mesmo lúpulo no amargor e esse mesmo lúpulo no aroma, né? O mesmo lúpulo amargor e aroma. Eu já fiz com Columbus single hop. Por que eu fiz isso? Porque ele tem a variação de alfa-ácido de 14 a 20%, ou seja, é altíssimo. Então ele pode ser amargor, mas ele tem uma intensidade de sabor 9, altíssima. Ou seja, da mesma forma que o Admiral eu consigo fazer só com ele, o Columbus eu também posso. E aí eu já fiz, na verdade. E ele trouxe para mim sabor de ervas, pimenta do reino e alcaçuz. Beleza? Então, tem vários aqui, ó. Só nessa tabelinha aqui tem sei lá, uns 40, 50 tipos de lúpulo diferentes que eu posso olhar aqui e escolher para minha cerveja. Isso facilita muito. Agora, lógico, você tem que falar com o seu cervejeiro caseiro, né? Você tem que ver na internet onde você está comprando para ver se tem um lúpulo que você pretende para a sua cerveja. Deixa eu dar uns exemplos aqui, ó. Você pode ter sabor de esse Newport, que é dos Estados Unidos. Você pode ter sabor de cedro, frutas e ervas. Esse Nelson Sauvin, groselha e grapefruit. O Pioneer, cedro, grapefruit e herbáceo. Limão siciliano e coco. Pinho, grapefruit, maracujá. Limão siciliano, limão e terroso. Ou seja, cítricos, notas de cassis e grapefruit. Ou seja, você tem aqui nas suas mãos uma gama muito grande de lúpulo que você pode usar na sua cerveja e que foi que eu fiz durante um tempo. Eu só ficava misturando, botava um pouquinho de Cascade com Cascade Amarillo, Columbus, Chinook, Magnum, Hércules, Nugget, são os lúpulos que eu mais usei nas minhas cervejas. Elas tinham sempre esse aroma e sabor marcante dessa gama de lúpulo que eu fiz. Ultimamente eu tenho mudado de estilo, na verdade. Antes eu fazia muita IPA e muita APA. Hoje eu faço muito mais coisas diferentes. Hoje eu estou explorando vários estilos diferentes, sabe? Estilos até que o lúpulo ele nem traz muita coisa. Mas enfim, uma coisa massa do lúpulo é isso aqui que ele traz pra gente. Uma coisa importante também é que o lúpulo tem até uma história, né? Bem difundida aí, o surgimento da IPA, que ela veio da Inglaterra para a Índia, né? E para não estragar, era colocado muito lúpulo, porque os lúpulos eles contêm um agente chamado polifenol, que eles são antioxidantes, eles conservam a cerveja, certo? Eles evitam que haja oxidação na cerveja, porque ele junta os elementos que estão ali e decantam, ajudam a decantar os subprodutos que podem oxidar a cerveja. Eles ficam no fundo da panela no momento da fervura dessa cerveja. Então, esses polifenóis dão a característica do lúpulo de serem conservantes de cerveja. Então, você, cervejeiro caseiro, se quiser carregar no lúpulo para ter mais segurança na sua cerveja, carregue. Faça uma cerveja bem lupulada, né? Veja aí a quantidade de amargor que você quer. Uma IPA bem lupulada que você vai reduzir bastante a chance de você estragar a sua cerveja. O lúpulo ele conserva também a cerveja, além de trazer os sabores deliciosos que eu já falei aqui, eles ajudam a conservar a cerveja. Agora, para temperar sua cerveja, você pode usar também outras coisas que elas vão fazer o efeito do lúpulo no sentido de trazer sabor, trazer aromas cítricos. Por exemplo, você pode usar ervas, frutas, você pode usar, olha aqui, no livro diz, especiarias, inclusive flores, certo? Olha aqui, ó. Para ter sabores na sua cerveja, né? A gente estava falando aqui dos sabores do lúpulo que você
pode ter. Você também pode usar, por exemplo, framboesa. Você vai ter uma cerveja que no final vai ter um sabor de framboesa. Ou casca de limão siciliano, tá? Como mais um adendo para a sua cerveja, mais um sabor além do lúpulo, certo? Anis estrelado, semente de coentro é bem utilizada, baga de cardamomo, raiz de alcaçuz, pimenta malagueta. Olha só, uma cerveja com pimenta deve ser massa. Flor de sago-bugueiro, nunca fiz não. Com pimenta, cereja, estou com vontade de fazer uma frutada da próxima. Folha de limão, café, canela. Canela é bem tradicional, né? Além do lúpulo, para você ter esse aroma todo, você pode usar também as frutas, né? Porque a gente viu ali que o lúpulo pode trazer um sabor de laranja, um sabor de limão siciliano, um sabor de limão, um sabor de maracujá, um sabor de laranja cravo, ou seja, sabores de frutas, mas que são do lúpulo. Não são sabores exatamente das frutas, mas você pode usar as frutas também para adquirir esse sabor da sua cerveja, certo? Então, eu quero que você entenda que essa oportunidade que eu estou apresentando para vocês aqui é que você tem uma gama de lúpulo, como eu disse, uma centena de lúpulo para você chegar no sabor desejado da sua cerveja. E quanto mais você fizer cerveja, sem medo de ser feliz, quanto mais você usar lúpulos diferentes para amargor, mais usar lúpulos diferentes de aroma, quando você vai provar, você vai começar a ter sensações diferentes na sua cerveja, certo? Agora, uma curiosidade, né, um fato importante é que o lúpulo, ele não altera o sabor, aliás, ele não altera o teor alcoólico da sua cerveja, porque quando você está tomando, quando você bebe as cervejas tradicionais, Skol, Heineken, Spaten, o que for, e não conhece muito as cervejas artesanais, você tende a achar que a cerveja mais amarga é mais alcoólica, mas isso não tem nada a ver. Álcool, ele vem da quantidade de malte que tem na sua cerveja, quantidade de malte, quantidade de lúpulo não altera o teor alcoólico da sua cerveja, certo? Então, aquele mito de que uma cerveja mais amarga é uma cerveja mais alcoólica não tem nada a ver, é uma coincidência. Porque uma IPA ela tende a ser mais alcoólica. Aliás, para ser uma IPA, ela tem que ser mais alcoólica. É o estilo, certo? Não quer dizer que a gente não vá ter uma cerveja que o lúpulo praticamente não existe, que seja muito alcoólica. Vai ter também. Ou seja, essa ideia, essa comparação, né? essa ideia de que lúpulo de amargor e teor alcoólico existe, ela não é verdadeira. É um mito, certo? E a dica que eu dou para você é brincar com o lúpulo, não é o que eu já falei aqui, eu estou repetindo a dica que eu já falei várias vezes. Brincar, conhecer vários lúpulos. Sabe o que eu adoro fazer? Quando eu compro, eu abro o saco e sinto o cheiro do lúpulo. O óleo essencial, ele vem já. Sabe o óleo essencial que você compra o frasquinho ali, que é aquele cheiro bem forte? Claro, ele está bem mais concentrado que o lúpulo. Mas quando você abre o lúpulo, parece que você abriu uma laranja cravo, né? Ou, sei lá, onde você está, mexerica, bergamota, né? Sei lá. Aqui em Recife é laranja cravo que a gente fala. Quando você cheira, abre aquele cheiro forte. É isso que você sente quando você cheira, abre o lúpulo. E é engraçado que os lúpulos que eu uso para amargor, eles têm pouco óleo essencial, né? Ou seja, ele tem pouco aroma. Aí quando eu cheiro, aí não vem aquele cheiro forte, vem aquele cheiro lá embaixo. Mas eu sei que ali eu vou usar vou usar o amargor para aquele lúpulo, né? Então, brincar com lúpulo foi uma brincadeira que eu fiz. Meu início cervejeiro foi brincar com lúpulo. Praticamente brincar com lúpulo, porque eu trocava muito. Eu trocava muito lúpulo, eu usava aqueles que eu já falei. Aí na próxima cerveja era a mesma quantidade de malte, mais ou menos, e aí botava só citra no final e botava magno no começo. Aí na próxima eu fazia com o resto de citra que sobrou e comprava mais amarelo e juntava um pouquinho de amarelo com um pouquinho de citra. Ela ficava deliciosa.
né? E aí eu sempre brinquei muito, né? E essa é a magia de ser cervejeiro caseiro, porque você vai fazer uma cerveja que é única, você não vai... entenda que vai ser única justamente por causa disso, ó, que eu falei. São mais de 100 tipos de lúpulo diferente, mais de 100 tipos dessa flor de trepadeira que eu falei, dessa flor que recebeu o nome em homenagem ao pequeno lobo, porque ela parece que ela está agarrando a sua presa ali no caule da planta, né, da trepadeira. Essa planta que veio do latim Humulus lupulus, ela tem mais de 100 variações, né? No mercado tem essa quantidade toda. Se você for encontrar na internet, você tem mais facilidade, mas dificilmente uma loja de insumos vai ter essa quantidade toda. Mas enfim, você tem, se você quiser comprar na internet, mesmo que você não tenha toda essa quantidade toda na loja que você compra sempre, você pode, com 10 lúpulos você já faz inúmeras como é que eu digo? Ah, meu Deus! Inúmeras combinações. Você faz inúmeras combinações. Com 10, com 15 lúpulos que você tem, você faz inúmeras. Bota um pouquinho mais desse, um pouquinho mais desse, um pouquinho mais desse. Eu nunca repeti receita. Justamente por essa quantidade de combinação que eu posso ter na minha cerveja. Certo? Então, a brincadeira com lúpulo é essa. Você vai juntar isso aí tudo com um malte, brincar com ele, com a levedura, e você vai fazer cervejas únicas. Você vai mostrar a familiares e amigos, vai surpreendê-los e ainda vai se divertir no processo de fazer a cerveja, de escolher, de fazer a sua receita. É uma coisa completamente diferente, é uma coisa completamente que você vai se sentir vai se sentir diferente da maioria das pessoas que faz cerveja, né? Você vai ser uma pessoa que faz cerveja, diferente da grande maioria das pessoas que apenas bebe, que apenas compra uma, prova e bebe, compra outra, prova e bebe, está ali presa ao quantitativo que tem na prateleira do supermercado mais próximo da casa dela. Certo? Então use o lúpulo para você ter cervejas únicas no mundo, na sua casa. Cervejas que você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o poder do lúpulo na fabricação da sua cerveja. Muito obrigado e até o próximo vídeo.